Você sabia que existem lindas obras de arte fruto dos mais profundos sentimentos de tristeza e solidão? Meu nome é Kátia Carvalho, e se você também já fez alguma coisa linda quando estava se sentindo triste, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e bora desinverter essa ideia. A tristeza é um dos afetos universais do ser humano. Todo mundo já sentiu e vai sentir tristeza várias vezes ao longo da vida. E já que a tristeza é inevitável, hoje a gente vai falar de como ela pode nos ajudar a aumentar o nosso conhecimento de nós mesmos e nos tornar pessoas melhores. We will fight for each and every life. The plague doesn't care if you're rich or poor. People are dying and we can only watch. Apesar da gente estar sempre buscando a felicidade, a vida não vem com nenhuma garantia, nenhuma promessa de felicidade. Durante boa parte da história da humanidade, para a imensa maioria das pessoas, a vida foi dura do início ao fim. Se sentir feliz era um bônus, muitas vezes reservado a momentos especiais, como o dia do casamento e alguns dias santos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Afetos negativos são muito recorrentes durante a vida e não devem ser confundidos com doença, pois a natureza nos dotou de inúmeras ferramentas para lidar com eles. É claro que a depressão existe e é um problema de saúde grave que pode levar à morte, mas a depressão é a exceção, ela não pode nem deve virar a regra. Quando todo sentimento negativo começa a ser confundido com depressão, a gente perde a capacidade de compreender o que está acontecendo dentro da gente e se torna refém desses sentimentos e emoções. A doença aparece quando um determinado sentimento ganha proporções tão grandes que ele passa a ameaçar a vida da pessoa ou prejudicar significativamente a sua capacidade de viver na sociedade. Mas mesmo nesses casos, é possível melhorar muito a nossa qualidade de vida com algumas mudanças simples na nossa rotina ou mentalidade. Mecanismos como a tristeza, a raiva e o medo existem para nos dar uma força nos piores momentos da vida e podem ser muito úteis quando a gente aprende a tirar deles o melhor. Acabou, Piti. Você já ouviu falar em modo de luta ou fuga? Esse é um mecanismo de sobrevivência presente em todos os animais, inclusive a gente. Ele é ativado sempre que uma sensação ameaçadora chega na consciência, trazida pelos nossos sentidos. Essa ameaça faz as nossas glândulas injetarem um monte de hormônios no nosso sangue que alteram imediatamente o funcionamento do nosso corpo, nos preparando para lutar, fugir ou apanhar. Os hormônios que nos farão ceder à derrota são o cortisol, o ácido GABA e a acetilcolina, e as reações que essas substâncias provocam é o que a gente chama de emoção de tristeza. Então, bora descobrir o que essas substâncias fazem com o nosso corpo e como é possível ter mais controle sobre elas? O principal hormônio envolvido com a tristeza é o cortisol. Ele é conhecido como hormônio do estresse, mas também poderia ser chamado de hormônio da vida, porque no dia a dia ele está envolvido na regulação do nosso sono, metabolismo, níveis de glicose, pressão arterial, sistema imunológico e ainda tem propriedades anti-inflamatórias muito importantes para a nossa saúde. Bom, você deve estar se perguntando por que um hormônio tão bom é chamado de hormônio do estresse. Is it, Mom? Is it? Em doses saudáveis, ele regula o nosso organismo todo, mas se estamos em contato permanente com situações de estresse, a prevalência desse hormônio no nosso organismo pode provocar alterações que vão da insônia a distúrbios metabólicos, passando pela perda de memória, dificuldades motoras, problemas cardíacos e circulatórios, diabetes e até doenças autoimunes. Não bastasse isso, o cortisol reduz a sensibilidade dos neurônios à serotonina, o hormônio do desejo, e à dopamina, o hormônio da recompensa. Ou seja, fazer o que você gosta e alcançar objetivos deixam de te dar prazer, e a vida parece que vai ficando cada vez mais sem brilho. São o cortisol e o GABA tentando fazer você ficar mais quieto, enquanto seus efeitos anti-inflamatórios e calmantes tentam te curar da sua dor. The prophecy is true. Quando
Quando a gente está triste, é natural se sentir desanimado e abatido. Nosso corpo e mente estão tentando lidar com as consequências da derrota sofrida, mas isso não pode levar à apatia, que é aí que as coisas começam a se complicar. É importante procurar maneiras de baixar o nível de cortisol para evitar que a tristeza ganhe proporções imobilizantes. E uma das melhores formas de baixar um nível de cortisol alto demais é chorando. Por isso, uma tristeza muito arrebatadora nos leva imediatamente às lágrimas. Mas como o nosso cérebro não é um carinha muito exigente, o motivo do choro não precisa nem ser a sua dor, pode ser a dor do outro, e esse outro não precisa nem ser real. Um poema triste, uma música, um filme, uma fotografia, qualquer coisa que te toque, te coloque em contato com essa emoção serve. O importante é deixar as lágrimas de tristeza rolarem. Na boa, velho, bem que o cara falou, velho, essa música é porreta mesmo, cara. É de graça, galera. O efeito é tão imediato que assim que o choro acaba, somos invadidos por uma sensação de alívio. Isso acontece porque o cortisol baixa e você volta a conseguir sentir os efeitos da dopamina e da serotonina. Mas se você prefere não chorar, também não tem problema. Atividades de relaxamento respiratório, meditação, massagem, músicas relaxantes, montar um quebra-cabeça, jogar paciência, cuidar de um jardim. Todas essas atividades que podem te ajudar a desacelerar também servem para controlar o cortisol e reduzir o estresse como um todo. Pode crer. O ácido gama-aminobutírico, GABA, é o nosso calmante natural. O GABA tem uma importante ação inibidora de excitação no cérebro e ele também está presente na tristeza. Ele relaxa os músculos, diminui os batimentos cardíacos e o ritmo respiratório, nos deixa mais focados, menos suscetíveis ao estresse e, em doses altas, pode levar até a sedação, como acontece naturalmente com o corpo quando passamos por um trauma muito grande. Fora do cérebro, o GABA atua no pâncreas, ajudando a regular a insulina, e também foi encontrado nos intestinos, estômago, trompas de falópio, útero, ovários, testículos, rins, bexiga, pulmões e fígado, além de regular as funções motoras e o tônus muscular. Tá percebendo os sintomas físicos da tristeza aí? Ih, rapaz. O GABA atua do lado do cortisol para regular as funções básicas do nosso corpo. Daí tudo sai dos eixos quando a gente começa a afundar na tristeza. Diversas alterações de saúde importantes podem produzir e serem produzidas por sentimentos constantes de tristeza e precisam ser observadas. Os hormônios sexuais femininos, os hormônios da tireoide, assim como carência de algumas vitaminas e minerais, podem afetar a regulação do nosso humor e precisam ser considerados, especialmente diante do diagnóstico de depressão e, de preferência, antes de entrar com a medicação. Tem mais informações sobre isso aqui na descrição do vídeo, não deixa de dar uma olhadinha lá. A acetilcolina é o hormônio da aprendizagem e da memória. Pensa num acidente onde a pessoa perdeu um membro. Esse hormônio vai ser fundamental para ela aprender a lidar com o seu novo corpo depois que ela se recuperar. E no caso das dores, sofrimentos e traumas psicológicos, é ela que vai nos ajudar a avaliar que obstáculo é esse que a gente não está conseguindo superar. Só que tem um problema muito sério aqui. Como o principal obstáculo para a felicidade está na sua característica comparativa, idealizar felicidades inalcançáveis, anacrônicas, que dependem de eventos que a gente não pode controlar, ou de pessoas que não compartilham os nossos ideais, é rolar ladeira abaixo rumo ao brejo da tristeza. Quanto menos realista é o seu ideal de felicidade, mais triste você se sente diante das inevitáveis derrotas da vida. Para piorar, vivemos em uma sociedade que valoriza felicidades impossíveis, alcançadas de maneira quase mágica e que nos impõe valores que nem sempre são capazes de nos realizar. Rever esses ideais e buscar trazer a felicidade mais para perto da sua realidade, por mais cruel que essa possa te parecer agora, é a melhor maneira de evitar cavar ainda mais fundo no vazio existencial da tristeza. Então anota essa dica. Tem vez que sair das nossas bolhas e explorar culturas, conhecimentos e experiências que estão fora da nossa zona de conforto pode nos ajudar a ganhar perspectiva e descobrir novas soluções, talentos e interesses capazes de nos ajudar a construir sentidos mais saudáveis para a nossa vida.
A tristeza é a maneira que a nossa mente tem de criar um tempo para a gente entender aqueles eventos que fugiram do nosso controle, resultando em dor e sofrimento, aprender com eles e se preparar para seguir adiante. E ela tende a passar à medida em que você aprende sobre si mesmo e se torna mais resistente aos desafios que virão pela frente. Quando uma emoção vira sentimento, ela perde intensidade, mas dura muito mais. Como sentimento, a tristeza nos deixa mais reflexivos, sensíveis, emotivos, detalhistas e focados. Isso permite produzir com mais dedicação e cuidado, além de criar uma oportunidade para a gente se conhecer melhor por dentro e ser mais compreensivo com as pessoas à nossa volta. Do mesmo jeito que a gente tem mais consciência daquelas partes do nosso corpo que a gente não vê quando elas estão doendo, nenhum outro sentimento nos torna tão conscientes do que está acontecendo dentro da gente como a tristeza. Mas quando a tristeza se associa com o medo, autodepreciação, repulsa, raiva e outros sentimentos corrosivos, a situação pode ficar bem confusa e assustadora. Isso acontece porque a tristeza é cumulativa, ruminante e agregadora. Isso quer dizer que se a gente não dá à tristeza uma expressão satisfatória, logo começamos a acumular novas tristezas, remoer vivências dolorosas e ainda misturar um monte de outros sentimentos ruins nesse caldo, para dar aquele toque bem catastrófico e trágico até a menor experiência que nos incomode. Sabe aquele buraco existencial que a tristeza cria dentro da gente? Se nada for feito, ele vai silenciar as nossas lágrimas e transformar nossa energia em bolsões de angústia, medo, desconfiança, aversão, apatia. Quanto mais tempo a tristeza fica estagnada no peito, mais sentimentos ruins vão se juntando a ela. Acumulada e sem extravasar, ela vira um lodaçal de sentimentos corrosivos que vai acabando aos poucos com a nossa vontade de seguir em frente. Fala, não me diga! Mas a tristeza perde a sua força imobilizadora quando ela é colocada em movimento, igual uma piscina mesmo. É aqui que entra não a nossa personalidade, mas a nossa mentalidade, força de vontade e contatos de apoio. Transformar um buraco existencial em piscina emocional não é fácil, mas pode ser uma alternativa saudável quando você precisa lidar com esse afeto. E o mais importante, toda piscina precisa de uma bomba, um filtro e um ralo para funcionar. Quando estamos tristes, precisamos nos cercar de pessoas, informações e atividades que sejam capazes de nos ajudar a manter os nossos sentimentos claros e em movimento. A diferença entre a tristeza paralisante e a criativa está em como e com quem você vai passar esse tempo. Nós somos seres sociais e aquela carência que a gente sente quando está triste é um pedido da nossa mente para buscarmos contato com quem pode nos ajudar a atravessar esse momento. É por isso que a tristeza e a empatia andam sempre juntas. A tristeza não é um sentimento feito para enfrentar sozinho. Por isso, quando a gente está triste, também se sente carente, com vontade de ser cuidado, abraçado, protegido. E esse é um aviso muito importante do nosso corpo que a gente não deve ignorar. É? Sabia não? Dos 4 hormônios da felicidade, 2 não são afetados pelo cortisol. Na presença das endorfinas e ocitocina, coisas incríveis podem acontecer. As endorfinas são os nossos analgésicos naturais e, apesar de estarem relacionados a atividades físicas intensas, elas também são liberadas quando relembramos bons momentos da vida e fazemos planos para o futuro. No passado você vai encontrar as pessoas e experiências que já te ajudaram antes, e no futuro vai construir o projeto que vai servir de boia nos dias em que sua piscina estiver parecendo um mar bravo. Nossa, cara, tô nervosa. Quando fazemos projetos, e principalmente quando esses projetos envolvem outras pessoas que dependem de nós, nos tornamos mais resilientes e determinados para enfrentar as dificuldades. E aqui tem um truque que ajuda muito. Se você está se sentindo paralisado pela tristeza, o ideal é começar com pequenos planos, fáceis de serem realizados, com o mínimo de expectativas possíveis, para você não acabar adicionando mais frustrações e decepções ao que já está sentindo. À medida em que for ganhando confiança na sua capacidade para manter a sua determinação, vá crescendo os seus planos e envolvendo outras pessoas nele. Vem assim, vem! O
O outro hormônio que a tristeza não afeta é a ocitocina, o hormônio do amor. Por isso, quando estamos tristes, não há nada mais gostoso do que receber um abraço bem carinhoso. Os abraços são o maior e melhor gatilho de ocitocina que a gente tem. Esse hormônio aparece sempre que a gente se relaciona com alguém. E se esse encontro for agradável e tiver contato físico, melhor ainda. Buscar companhia e interação com pessoas que nos fazem bem é essencial para atravessar a tristeza de uma maneira segura. John, I don't think we're allowed to wee here. It's fine, just keep a lookout. What was that? O grande perigo da tristeza é a gente se afundar nela e perder toda a vontade de viver. Quando estamos tristes, nos tornamos mais sensíveis e, para evitar mais dor, acabamos nos afastando das pessoas que nos querem bem. É aqui que tudo pode dar errado. A única coisa que precisamos combater ativamente na tristeza é o isolamento e a solidão. Compartilhe, nem que seja com uma folha de papel, os seus sentimentos, medos e receios, toda vez que sentir que eles estão se tornando grandes demais. Depois de identificados, os sentimentos vão perdendo a sua força controladora e você se torna mais capaz de decidir o que fazer com eles. A necessidade de compartilhar a tristeza e pedir ajuda a outras pessoas nos leva à dimensão social desse afeto. Alan! 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 Al! Alan! A maneira como a sociedade compreende a tristeza vai afetar a forma como nós a experimentamos e quais instrumentos a gente vai ter à disposição para lidar com ela. Alguns tipos de tristeza já tiveram até roupa própria e tempo de duração determinado pelas regras de conduta social. Eu não aceitava, não. Até os anos 90, muitas tristezas eram afogadas em cachaça, mas a popularização dos antidepressivos logo começou a sufocar tudo com remédios. Só por volta de 2010 começou a ganhar força um movimento de médicos, psicólogos e pacientes pela humanização da dor, que buscava voltar a ter contato com as nossas emoções e sentimentos sem fazer disso um bicho de 7 cabeças. Eu não sou viciada, você não me examinou, você não tem direito. Meu braço, dá pra soltar? Tá machucando meu braço. Para com isso que eu tô falando pra parar. Eu não vou tomar injeção. Para com isso. Wilson. Para com isso. Fica tranquilo. Porra! Isso. Fica tranquilo. Como dá para ver, as regras sociais para lidar com a tristeza já não são tão rígidas, nem as soluções são tão nítidas quanto nos tempos da lobotomia. Isso cria oportunidades para a gente repensar os nossos valores e procurar novas maneiras de vivenciar o que sentimos e transmitimos para os outros. A vida é tão cheia de frustrações, medos e ansiedades que é difícil não experimentar uma tristeza persistente pelo menos uma vez na vida. Sentimentos de inadequação, impotência, preocupação, cobrança, culpa. São tantas as oportunidades para nos sentirmos infelizes que há culturas que chegam a crer que o sentido da vida é a tristeza e a contrição. Se você não é uma daquelas pessoas que nasceu e vai morrer com um sorriso no rosto, isso não significa que você está doente ou que precisa ser diferente. Vivemos em um contexto social em que ainda há pouco espaço para pessoas de disposição triste, mas mesmo assim é possível encontrar lugar para os talentos e conhecimentos únicos que esse afeto ajuda a desenvolver. A tristeza sempre estará associada com uma desaceleração do ritmo da vida, mas desacelerar não quer dizer parar. Quando ela é colocada em movimento e somada com sentimentos como empatia, amor, amizade, cooperação, aceitação, confiança e segurança, desacelerar pode dar origem a experiências verdadeiramente transformadoras. Que lindo, cara! As artes, os estudos, os trabalhos voluntários e os hobbies são excelentes caminhos para dar vazão e sentido para esse sentimento. Aqui na descrição tem vários links com dicas práticas para lidar com a tristeza de várias maneiras diferentes, além de artigos sobre depressão, distúrbios hormonais que afetam o humor e nutrição. E se lembre que a tristeza é um afeto que fica muito mais leve de carregar quando é compartilhado. Para facilitar o compartilhamento das suas emoções, você pode usar o mapa dos afetos que a gente vem fazendo desde o primeiro episódio. Aqui na tela tem uma lista bem grande de afetos associados com a tristeza para ampliar o seu mapa e a sua capacidade de interpretar o que você está sentindo. Sempre que você se sentir para baixo, confuso ou sobrecarregado, pare um pouco e se pergunte: como eu estou me sentindo hoje? Procure mentalmente no seu mapa dos afetos quais emoções e sentimentos podem estar mexendo com a sua esteira e deixando a vida mais pesada do que ela poderia ser. Esses afetos secundários podem te dar pistas do que está faltando para você resolver o enigma da sua tristeza antes que essa esfinge te devore. Sou faraó, sou faraó. Ninguém me deixa, ninguém me deixa.
Tá gostando da série? Então deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e conta nos comentários, quando a vida te derruba, como você coloca a sua tristeza para se mexer. No próximo episódio, eu vou te contar para que o medo serve e por que pais e professores antigamente adoravam abusar desse sentimento para educar as crianças. Te vejo na próxima curva dessa história.